E somente neste ano, cerca de 523 vítimas de trabalho análogo à escravidão foram resgatadas até o dia 10 de março. As informações são do Ministério do Trabalho e Emprego. No estado de São Paulo, o primeiro caso registrado aconteceu no final do mês de janeiro. O Ministério Público do Trabalho divulgou que 32 pessoas foram resgatadas da cadeia de produção de cana-de-açúcar em uma operação que juntou esforços do Ministério do Trabalho, da Defensoria Pública da União e da Polícia Rodoviária Federal. Outro recente aconteceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. 270 pessoas foram resgatadas em condições de trabalho análogas à escravidão. Eles eram vítimas de violência física e psicológica e obrigados, inclusive, a comer alimentos estragados. Em um termo de ajuste de conduta com as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton, as vinícolas se comprometeram a pagar 7 milhões em indenizações, 5 milhões por danos morais coletivos e 2 milhões por danos individuais, a ser dividido entre os resgatados. Em outra operação, servidores públicos federais resgataram 3 trabalhadores que se encontravam em condições degradantes de trabalho, uma das modalidades do trabalho análogo ao de escravos em Bom Jardim de Minas. Foram realizadas 462 fiscalizações que resultaram em mais de 8 milhões em verbas salariais e rescisórias. Como algumas ações ainda estão em andamento, esse valor pode ser corrigido. 9 em cada 10 vítimas eram homens e mais da metade eram nordestinos. Em 2022, Minas Gerais foi o estado com mais ações, tendo mais de 1.000 trabalhadores resgatados. A maior parte aconteceu no município Varjão de Minas, onde 273 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes na atividade de corte de cana-de-açúcar. Sobre este assunto tão sério, nós vamos conversar agora com o nosso analista em política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, uma boa noite para o senhor mais uma vez. Olha, eu queria começar essa entrevista conversando sobre quais são as regiões do mundo onde o trabalho escravo ainda é mais comum. Boa noite, Elias. Mais uma vez, essa realmente é uma situação que eu fico até com vergonha de dizer, mas é escala mundial, é um problema mundial. O fato é que existe pelo menos 40 milhões de pessoas num universo de 8 bilhões, isso é quase 1 a cada 150 pessoas expostas à situação do chamado trabalho escravo ou o escravo moderno. Essa é uma atividade que internacionalmente leva em consideração 2 tipos de violência em especial, o trabalho forçado, mas também o casamento forçado. Se formos olhar essa subdivisão, a parte do trabalho forçado, a região em que há maior concentração de trabalhadores expostos a essa situação de violência é na região dos países árabes. E a segunda região que mais tem a afetação desse tipo de problema é na Europa, e ali inclui também a Ásia Central, porque é parte da ex-União Soviética, todos ali num grande bloco, por assim dizer. Já na parte do trabalho forçado, as 2 principais regiões, a maior delas os Estados Árabes e em segundo lugar a Ásia Central. Mas aí, só a título de números, talvez seja exemplificativo, no caso do trabalho forçado nos países árabes, 5,3% da força de trabalho e casamentos forçados, 4,8%. No segundo lugar, a Ásia, com 3,3% dos casamentos sendo forçados, eles acabam representando, pelo tamanho da população concentrada ali, 65% de todo tipo de escravidão moderna nessa categoria. Professor, os números realmente são impressionantes, viu? Agora, como é que são definidos aí os trabalhos escravos internacionalmente? Eles seguem uma tendência a nível internacional? Conta pra gente.
Interessante, Elias. Talvez o primeiro documento a tratar sobre isso foi uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, conhecida como Convenção da Basileia, é a convenção número 29, e ali está definido que a situação de escravidão contemporânea, né, essa análoga à escravidão, é um vínculo ou situação de exploração nas quais a pessoa não pode recusar esse vínculo ou não pode deixar, porque foi ameaçada, sofreu violência psíquica ou física contra si ou contra um integrante da sua família, foi coagido, ou então caiu em uma situação que foi enganado por uma falsa promessa, ou então casos de abuso de poder. Depois disso, a Organização Internacional do Trabalho passou a também considerar eventual postura violenta do Estado, né? O Estado exigindo, abusando do trabalho dos prisioneiros, abusando da conscrição, né? Convocando as pessoas para o serviço militar, ou também convocando para apoio na defesa civil em casos de emergência, mas de forma abusiva. O Brasil segue mais ou menos esse parâmetro, tendo inclusive um artigo do Código Penal que define bem próximo a essa definição, subdividindo em 4 circunstâncias em que a pessoa foi forçada ao trabalho ou foi exposta à situação de trabalho degradante, jornada exaustiva, ou ainda a pessoa que foi pega em uma servidão, né, por engano, né, servidão de dívida. O dinheiro que entra para ela como forma de pagamento acaba voltando porque ela tem que quitar um débito com o empregador. Agora, professor, eu gostaria de entender também se o trabalho escravo ainda é como ele é uma realidade, na verdade, no Brasil, infelizmente no mundo, ele se configura também de diferentes formas, porque, por exemplo, o Brasil, acho que ele tem uma questão muito específica. Nós vemos também que em países mais pobres parece que ele se acentua de diferentes maneiras, ou não, ou de acordo com o que o senhor nos disse agora, ele realmente é de acordo com a especificidade de que as comunidades internacionais já se organizaram em relação a ele. Isso é interessante, Elias. O nosso histórico de registro de pessoas liberadas em situação análoga à escravidão era majoritariamente na agricultura, especificamente na pecuária. Mas nos anos 2000 a circunstância começou a mudar um pouco de figura, com bastante resgate de pessoas no ambiente urbano, em dois setores específicos, no setor da construção civil e no setor de tecelagem. Já no ambiente internacional, brasileiros que são resgatados dessa situação são majoritariamente do gênero feminino, resgatadas na Europa e no Sudeste Asiático, que foram enganadas com falsas promessas de emprego, mas acabaram ficando subordinadas a uma exploração sexual. E olhando num universo mundial, a gente tem que perceber, sim, que a principal concentração está em países de renda média e renda média alta. Mas há sim uma concentração absurda por imaginar como há um controle, uma fiscalização muito grande nos países centrais. Esses países, tentando limpar o seu nome, têm feito estudos de quanto que eles são responsáveis pela produção do trabalho escravo no próprio território ou em outros lugares do mundo. Por exemplo, um estudo do G20, as 20 principais economias do mundo, selecionou 5 setores econômicos que provavelmente estão importando produtos produzidos com trabalho escravo. O principal dele é na área de tecnologia, computadores e smartphones, gerando por volta de 200 bilhões de perdas em salários não pagos, vestuário, 127 bilhões em salários não pagos aos trabalhadores, terceiro lugar o pescado, depois na agricultura, o plantio de cacau e cana-de-açúcar fecham essa lista do top 5. E professor, quais são as políticas existentes para combater o trabalho escravo a nível mundial? Interessante, Elias. Há uma prevalência de 4 a cada 1.000 trabalhadores em situação de análoga à escravidão. Mas quando olhamos para os trabalhadores migrantes, aqueles que vão para outro país ou circulam dentro do próprio país, isso é multiplicado por 4, 16 a cada 1.000 pessoas
estão nessa circunstância. Por isso, há uma cooperação muito grande entre a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para a Migração para tentar coordenar com os países os esquemas nacionais de notificação de casos suspeitos e compartilhar esses dados para tentar resgatar e evitar que aquelas circunstâncias de vulnerabilidade continuem alimentando rotas de tráfico internacional e exposição de pessoas a essas circunstâncias de abuso. No caso do Brasil específico, o principal órgão é dentro do Ministério do Trabalho. Porém, desde 2013, não tem concurso para os auditores fiscais do trabalho. Há mais de 1.500 vagas em aberto e, portanto, em deficiência de fiscalização. Sobrou para a sociedade brasileira o apoio, já que há o crime previsto no artigo 149 do Código Penal de denunciar junto à Polícia Civil e, com isso, inquéritos contribuírem para identificar aqueles que expõem as pessoas à violência e usar do apoio da polícia e dos poucos fiscais que tem para tentar liberar o maior número de pessoas que estejam nessa circunstância. Professor, para a gente poder concluir este assunto, qual que é o papel do poder público e também da sociedade civil na erradicação do trabalho escravo? Muitas pessoas nos acompanham agora de diferentes cidades ao redor do país, então acho que é uma pergunta extremamente importante para você que acompanha o Diverso em Rede. Primeiro, a gente tem que perceber que nem tudo é o que parece. Esse tipo de violência faz com que aquele que esteja submetido ao abuso não tenha muita voz, muitas vezes foi enganado e nem sabe que está nessa circunstância abusiva. O fato é que ela está dependente e conta com o apoio de quem está na proximidade para estranhar aquele tipo de relação, perceber que a pessoa não está livre para se locomover, abandonar as circunstâncias, seja num casamento forçado, ou seja mesmo na situação do trabalho, seja na iniciativa privada ou mesmo no trabalho do escravo, e denunciar aqueles que podem tomar medidas porque tem o poder coercitivo. Compete a gente também revisitar as nossas próprias práticas. Vejam aí um histórico muito grande de trabalho doméstico abusivo, que não paga as remunerações, e o nosso mecanismo de consumo. Temos notícias aí de setores que atraem muita riqueza, mas que terceirizam o serviço de contratação e não fiscalizam essa atividade. Só esse ano tivemos o caso de vinícolas, hoje mesmo um show muito famoso foi pego nessa mesma circunstância e, portanto, começar a cobrar dos empregadores, prestadores de serviço, maior responsabilidade quando não são eles os responsáveis diretos pelo emprego, para evitar assim, então, que terceirizados acabam cometendo abuso simplesmente para ofertar um valor mais baixo às custas de um sofrimento humano imenso. Pois é, professor, valorizar o ser humano acima do dinheiro, não é verdade? É impressionante que todos os casos que nós acompanhamos também recentemente, vimos a precariedade das condições de trabalho, vimos como as pessoas são colocadas em situações insalubres e não ganham sequer um dinheiro digno para poder fazer, independente da função que fosse, não há transparência, muitas pessoas são enganadas, tiradas de suas cidades, vão até um local pensando que vai ser de um jeito e quando vê, foram enganadas. Então, se você também presenciar uma situação como essa, se for em grande escala, ligue para o 181 Disque Denúncia, 190 também Polícia Militar em caso de flagrantes, mas olha, não deixa passar em branco, porque quando você não denuncia, você faz parte também, acaba sendo cúmplice de uma situação tão triste, como o professor bem disse agora, a nível mundial. Professor, muito obrigado, já a gente volta a conversar.